5 verdades que toda mulher deveria saber antes de casar. Então, vai passando para mim aí, por favor, tá? Quantas são casadas aqui? Levante a mão, por favor. Muito bem. Quantas não casaram ainda? Levante a mão assim. Vocês vão casar. Acaba de cair a fortaleza da solteirice. Certo? Vamos lá, próximo slide. Vamos ler essa introdução aqui primeiro juntos. Vamos lá. Antes, qual é o versículo que está escrito antes? Coloca lá antes, por favor. A sabedoria edifica a casa, mas a insensatez com as próprias mãos a destrói. Em uma outra versão diz que a mulher sábia edifica a própria casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Próximo, por favor. Casamento não é um salto no escuro, é uma construção consciente. Nem é o fim de um conto de fadas, mas o início de um chamado. E por mais que o amor seja essencial, ele não sustenta sozinho uma aliança. É preciso saber, é preciso sabedoria, é preciso maturidade emocional, espiritualidade e visão de longo prazo. Por favor, próximo. A primeira verdade que eu acho que todas as mulheres deveriam saber antes de casar é esta: não faça do seu marido um ídolo. Não faça do seu marido um ídolo. E esse é um problema sério quando você faz do seu marido um ídolo. Mas não é só o marido, muitas vezes você faz do seu filho um ídolo. Você faz da sua filha um ídolo. Você faz da sua família um ídolo. Você faz do seu próprio casamento um ídolo. Foi, se eu não me falha a memória, deixa eu dar uma olhada aqui. Quem foi que disse isso? Acho que foi Tim Keller, se não me falha a memória. Que todo o coração busca um ídolo. Todo o coração busca um Deus com letra minúscula. E qual é o grande problema quando você faz do marido um ídolo? Você começa a esperar dele o que você deveria esperar só de Deus. Só de Deus. Passe esse texto, por favor, próximo. Ouça, ó Israel. Quando Moisés disse isso, ele já estava com mais de 100 anos, perto de partir para a eternidade, e ele estava falando aos pais que eram filhos dos pais que haviam morrido no deserto. Esse é o maior sermão da Bíblia, Deuteronômio. E ele está muito preocupado com aqueles pais que entrariam na terra prometida, e ele diz: olha, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O único Senhor. Aí ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Por que razão você não deve colocar o marido como ídolo na sua vida? Antes de eu explicar, a antítese para isso é exatamente o que eu estou colocando aqui. Amar ao Senhor mais do que você ama seu marido. Amar ao Senhor mais do que você ama seus filhos. Amar ao Senhor mais do que você se ama. Agora, quais são as razões pelas quais, por que você não deve colocar o marido como seu ídolo? Primeiro, porque nenhum homem foi criado para ocupar o lugar que pertence somente a Deus. O coração humano tem um trono, e esse trono não suporta outro peso além do próprio Deus. Quando a mulher coloca o marido como fonte suprema, ela se frustra e se culpa. O marido passa a ser exigido além do que consegue entregar, e a esposa passa a viver carente além do que alguém humano consegue suprir. Idolatria emocional cria desequilíbrio espiritual. Idolatria emocional
cria desequilíbrio espiritual. Ou seja, somente Deus pode ser a fonte, o marido é canal. Vou repetir isso. Somente Deus é a fonte, eu sou apenas um canal. Segunda razão, porque o marido não pode ser o seu ídolo. Porque idealização gera expectativas irreais, inevitável frustração. Algumas mulheres foram para o casamento assim, ó, meu príncipe azul, ele nunca vai gritar comigo, ele nunca vai acordar com mau hálito, ele não vai roncar, ele não vai soltar gases debaixo do cobertor. Ele vai amar meu pai, vai amar minha mãe, vai amar meus irmãos. Entendeu? Vai me trazer flores no dia do nada. Vai me surpreender em todos os aniversários de casamento. Ele vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia 3 vezes por ano. Vai ser romântico. Pela manhã vai me deixar bilhetinhos assim, ó. Nos invernos rigorosos da vida, você foi o cobertor que não deixou minha alma morrer de frio. Vai pegar R$500 e vai colocar junto. Vai sonhando, irmã, vai sonhando, vai sonhando. Quando a mulher transforma o marido em ídolo, ela passa a esperar a perfeição. Que ele seja sempre forte, sensível, disponível, coerente e emocionalmente impecável. Mas ele é humano. Eu gosto quando Paulo fala que o vaso é de barro. A glória não está no vaso, está no que o vaso carrega. O vaso é de barro. Ele é humano, com limites, falhas, cansaços e vulnerabilidades. A idealização mata a relação porque cobra o impossível. A idealização mata o casamento porque se cobra o impossível. Quem espera a perfeição vive magoada. Quem espera a humanidade aprende a amar. Terceira razão pela qual você não deve colocar o seu marido como ídolo na sua vida. Porque quando o marido vira ídolo, a mulher perde sua própria identidade. Ela começa a moldar seus gostos, rotinas, opiniões e propósito em função dele. No restaurante, come o que ele gosta. No restaurante, bebe o que ele gosta de beber. Só vai aonde ele gosta. Veste roupa que ele gosta. Só curte o que ele curte. A vida dela se dilui na dele. Ela deixa de ser quem Deus a chamou para ser, tornando-se uma sombra emocional do marido. Idolatria afoga a identidade e sufoca o próprio individual. Relacionamento saudável não rouba identidade, fortalece. Relacionamento saudável não deturpa, deforma, destrói a identidade do outro, a fortalece. A quarta razão pela qual você não deve colocar o seu marido como ídolo, porque colocar o marido como centro da vida rouba a saúde emocional do casal. Quando um homem vira ídolo, tudo gira em torno dele, isso é insuportável. O humor dela gira em torno dele, o valor dela gira em torno dele, a felicidade dela gira em torno dele, a segurança dela gira em torno dele. Todo casamento precisa de um espaço onde cada um possa viver sua própria individualidade. Não pode haver no casamento individualismo, mas é essencial, indispensável, imprescindível que haja individualidade. Isso gera um clima tóxico de dependência emocional. Quantas que querem saber se são dependentes emocionalmente? Levante a mão assim, por favor. Então, deixa eu dar para você aqui 7 evidências de que você pode estar vivendo essa crise de identidade sendo uma dependente emocional. A mulher é dependente emocional quando sente medo constante de ser abandonada. Mesmo quando o relacionamento está bem, vive com insegurança interna, ansiedade antecipatória, interpreta qualquer silêncio, mudança de tom ou ausência como ameaça. Esse medo revela uma ferida antiga não tratada.
A identidade dela está mais ancorada na presença do outro do que na presença de Deus. Segundo sinal de que você pode estar vivendo uma dependência emocional, idolatrando o seu marido, você aceita comportamentos que ferem sua dignidade. Tolerar humilhações, desrespeito, abuso emocional, falta de prioridade ou relacionamentos unilaterais é um indicativo grave. Por quê? Porque ela teme mais perder o outro do que perder o respeito por si mesma. Onde há dependência emocional, há normalização do sofrimento. Terceiro sinal que você pode estar vivendo essa dependência emocional: você se anula para agradar e manter o relacionamento. Deixa de expressar opiniões, desejos, limites, sonhos, necessidades só para evitar conflitos ou rejeição. Escute, a identidade vai desaparecendo aos poucos. Aí, qual é a ferida emocional? A mulher não sabe quem é sem o outro, porque acredita que só será amada se merecer. Quarto sinal: você vive em função da aprovação dele. O humor dela depende da aprovação dele. Sua autoestima depende da aprovação dele. Sua espiritualidade varia conforme o que ele pensa ou faz. Quando ele elogia, ela se sente viva. Quando ele critica ou silencia, ela desaba. Ela se enxerga pelos olhos dele, não pelos olhos de Deus. Quinto sinal: você perde o controle emocional com facilidade. Crise de choro, explosões emocionais, ansiedade intensa, ciúmes desproporcionais e sensação de desespero diante da possibilidade de rejeição. Isso não é temperamento, é dependência afetiva pedindo socorro. Sexto sinal: você não consegue ficar sozinha consigo mesma. Vou repetir, você não consegue ficar sozinha consigo mesma. Precisa estar o tempo todo acompanhada, falando, sendo afirmada, recebendo atenção, ou sentindo que pertence. O silêncio a angustia, a solidão a apavora, e isso revela um coração emocionalmente carente, espiritualmente vazio. Quando a alma não encontra descanso em Deus, tenta se agarrar desesperadamente a pessoas. Sétimo e último sinal: você sacrifica a saúde, você sacrifica a rotina, você sacrifica a sua espiritualidade, até a sua fé, para manter o relacionamento. Agora escute: tire o marido do centro e coloque-o no lugar de parceiro, e coloque entre vocês dois no centro Deus. O quinto motivo pelo qual você não deve colocar o marido como ídolo, porque idolatrar o marido impede a mulher de amar verdadeiramente. Idolatria não permite amor maduro, porque um ídolo não pode ser confrontado, questionado, ou ver limites. A idolatria transforma relacionamento em adoração cega. O amor saudável precisa de conversas francas, difíceis, ajustes, pedidos de perdão, limites, mutualidade. Quando o marido é ídolo, a mulher não o ama como homem, mas como substituto de Deus. É interessante que um dia houve uma confusão na tenda de Jacó e Raquel. E Raquel, estressada, quem sabe no período da TPM, olhou para Jacó e disse: pois tem outra, viu? Ou você faz um filho em mim, ou eu morro, seu banana. A conversa foi difícil. Ou você me dá filhos, ou eu morro. Sabe qual foi a resposta de Jacó, tão estressado quanto? Essa conversa não foi uma conversa, meu amor. Não. Essa conversa foi uma conversa de humanos, estressados, cansados.
Ele olha para ela e diz assim: porventura, dona Raquel, eu estou no lugar de Deus? Eu gosto do marido que tem esta maturidade e consciência. Você está esperando de mim o que só Deus pode fazer por você. Eu não sou sua fonte, eu sou apenas o canal entre você e a fonte. Eu não sou sua razão de viver. Nós dois temos uma única razão de viver, aquele que se assenta em um alto e sublime trono, e é Senhor e tem o controle de todas as coisas. Eu amo a minha esposa Rosemary, mas não a amo mais do que o meu Senhor. Eu amo meus filhos, mas eu não os amo mais do que o meu Senhor. Eu amo minha família, mas eu não amo minha família mais do que o meu Senhor. Quando eu amo ao Senhor mais do que minha mulher, nunca faltará amor para ela, porque esta fonte é inesgotável. Será que o Espírito Santo não trouxe algumas mulheres aqui para dizer: até quando você vai me devolver o centro da sua vida? Até quando você vai manter seu marido no lugar que não cabe a ele? Mas vamos para diante. Segunda verdade que toda mulher deveria saber antes de se casar: se cuide para cuidar bem do marido e dos outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo pressupõe: quem não se ama não consegue amar bem. Quem não se ama não consegue amar bem. Por que, irmã, você deve primeiro se cuidar para poder cuidar bem de quem você ama? Primeiro, porque ninguém consegue oferecer o que não possui. Ninguém consegue dar o que não tem. Uma mulher emocionalmente esgotada, uma mulher fisicamente cansada, uma mulher espiritualmente vazia não consegue sustentar uma casa saudável. O que ela oferece aos outros sempre transborda do que ela tem dentro de si. E se ela é uma pessoa vazia, você só derrama quando está cheia. Você só derrama quando está transbordando. É impossível oferecer paciência sem descanso, irmã. É impossível oferecer carinho sem equilíbrio. É impossível oferecer sabedoria sem tempo de silêncio com Deus. É impossível. Segunda razão, porque autocuidado é responsabilidade, não egoísmo. Cuidado, porque existe uma linha tênue entre se cuidar por responsabilidade e se sentir egoísta. Cuidar da própria saúde, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, não é luxo, é mordomia. É cuidar do templo do Espírito. Eu venho falando muito, por exemplo, sobre a espiritualidade da mesa. A espiritualidade da mesa. A mesa é um lugar de honra. Foi o lugar onde Cristo escolheu antes da cruz para revelar um perdão antecipado, para revelar graça e para revelar o quanto os discípulos eram importantes, porque ele honra os discípulos lavando os seus pés. Quando Davi quis honrar a memória de Mefibosete, de Jonatas, mandou chamar Mefibosete para sentar à mesa do palácio todos os dias. A mesa é lugar de honra. Agora, o grande problema é que nós estamos transformando essa mesa em lugar de desonra. Toda vez que você fala mal da sua sogra na mesa, a mesa que deveria ser de honra está sendo de desonra. Toda vez que você fala mal da igreja, a mesa que deveria ser lugar de honra está se tornando lugar de desonra. Agora, toda vez que você coloca na mesa um refrigerante,
você está desonrando o templo do Espírito Santo. Porque tomar refrigerante é suicídio alimentar. Muitas mulheres estão transformando a mesa em lugar de morte e não de vida. Açúcar não deveria estar na mesa. Refrigerante não deveria estar na mesa. Algumas mesas não é mesa de vida, é mesa de morte. Mesmo vendo o filho com 130 quilos, com 1,65 m de altura. Mesmo vendo a mãe obesa morrendo e continua dando ela veneno. Essa é a grande pergunta. Você está se cuidando para cuidar bem dos outros? A sua mesa é lugar de vida ou de morte? Será? Vou ficar de olho no prato das irmãs hoje. Preste atenção. Por que você precisa se cuidar para cuidar? Nós precisamos entender, gente, para cuidar bem da vida dos outros, para cuidar bem dos outros. Você não vai cuidar bem do marido, dos filhos, se primeiro você não se cuidar. E você não é só espírito, você não é só alma, você não é só corpo. Então a gente não pode espiritualizar tudo, a gente não pode psicologizar tudo, mas também a gente não pode humanizar tudo. Agora, a saúde integral, esse é o propósito de Deus, saúde integral, cuidar bem do seu espírito, cuidar bem da sua alma, cuidar bem do seu corpo. Por que você precisa se cuidar primeiro? Porque o autocuidado é responsabilidade, não egoísmo. Porque o lar reflete a condição emocional da mulher. Ô irmã, você dá o tom emocional da sua casa. Presta atenção. A mulher é quem dá o tom emocional no lar. A mulher tem sensibilidade para perceber, equilibrar, antecipar e nutrir o ambiente familiar. Mas ela só consegue fazer isso quando está inteira. Se ela está carregada, ansiosa e sobrecarregada, essa atmosfera se espalha pelo lar. Aí o ambiente fica tóxico. Aí é o inferno na terra, não o céu em casa. Uma mulher em paz cria um lar seguro. Uma mulher com o coração serenado cria um lugar seguro no lar. Uma mulher em guerra interna cria um lar tenso, mesmo sem querer. Em quarta razão pela qual você deve se cuidar, porque a saúde da mulher define a qualidade das relações. A saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde física. Cuidar-se permite que ela seja mais presente, mais afetuosa, mais paciente, mais lúcida, mais justa. Autocuidado melhora o diálogo, aprofunda a intimidade, fortalece a maternidade. Mulheres que se cuidam conseguem ouvir sem se irritar. É engraçado como as mulheres gostam de ser enganadas. Elas perguntam assim para o marido: o que você achou? Se ele fala assim: não gostei, acabou o dia delas. Não é verdade? É engraçado que na mulher pouca coisa é verdade. A cor do cabelo não é essa. A cor da unha não é essa. A altura delas não é essa. Algumas usam uma cinta assim, ó, que a barriguinha não é essa. Não é verdade? O pior é que os homens gostam de ser enganados. Que você está maravilhosa, está maravilhosa. Mulheres que se cuidam conseguem ouvir sem se irritar. Você gosta de ouvir a verdade, irmã? Corrigir sem humilhar. Elas corrigem no lugar certo, da forma certa, no tom certo, para não humilhar. Essa é a mulher saudável. Amar sem se perder. Servir sem se anular. Cuidar-se é a base da maturidade relacional.
Quinta razão pela qual você deve se cuidar. Porque Deus não chamou a mulher para se destruir, mas para florescer. Você foi chamada para florescer dentro e fora de casa. Quando Deus criou a mulher, Ele não a formou para ser um poço vazio de entrega, mas uma fonte viva. Você só vai ser fonte que jorra se você se preocupar com a sua saúde. Fontes precisam de manutenção, senão seca. A mulher que se cuida honra a Deus que a criou. A que se negligencia trai o propósito da própria criação. Algumas verdades, presta atenção. A família floresce quando a mulher floresce. Repete comigo, a família floresce quando eu floresço. O marido se fortalece quando ela está saudável. Os filhos crescem melhor quando ela está inteira. Minha esposa tem se preocupado muito com a saúde, tanto emocional. Percebo minha esposa mais relaxada hoje, emocionalmente falando, menos estresse. Ela tem se preocupado muito com a alimentação. E ela é muito mais radical do que eu quando se trata de alimentação. Ela é muito regrada. E ela tem se preocupado em fazer atividade física agora. Ela sempre vai comigo na academia e eu vejo a sua predisposição em se cuidar. E ela está próxima de completar 60 anos. Então preste atenção. Eis a razão porque eu estou florescendo. Porque a minha mulher está florescendo. 5 passos para a mulher se cuidar melhor. Vamos lá. Primeiro, priorize momentos diários de descanso emocional. Priorize momentos diários de descanso emocional. Toda mulher precisa de pausas intencionais. Toda mulher precisa de pausas intencionais. 10 minutos de silêncio. Uma caminhada leve. Um devocional. Respiração profunda. Oração curta. Leitura. Um banho assim, mais longo. Essas pausas reorganizam a alma da mulher. Faz quanto tempo que você não tira diariamente 10 minutos de silêncio? Para ficar com você mesma. Faz quanto tempo você não faz uma caminhada leve em algum lugar tranquilo? Faz quanto tempo que você não tem uma vida devocional disciplinada? Faz quanto tempo você não pratica esse exercício da respiração profunda, da leitura? Faz quanto tempo que você não toma um banho mais longo? Descanso não é interrupção da vida, é manutenção da saúde emocional. Segundo, cultive hábitos que cuidam do corpo. Cultive hábitos que cuidam do corpo. O corpo é templo e precisa de atenção. Água. Você toma água suficiente? Alimentação equilibrada. A Valéria é nutricionista. E um dia você disse uma coisa para mim, Valéria, que eu nunca mais me esqueci. Ela disse assim: ô sogro, quanto mais colorido for o seu prato, mais saudável ele é. Toda vez que eu vou almoçar eu lembro disso. Então tem que colocar o verde, o amarelo, o vermelho. Quanto mais colorido for o seu prato, mais saudável ele é. Então, água, alimentação equilibrada, movimento físico. Existe uma multidão inspirada no meu desafio e eu estou muito feliz por isso. Eu estou acompanhando vários grupos de homens que entraram comigo no desafio. Um dia eu ouvi uma palestra. E sabe essa palestra assim que sacode você? Sabe aquela palestra assim que te chacoalha e diz assim: até quando você vai dar desculpa, seu preguiçoso? Quando eu terminei de ouvir a palestra, foi tão forte aquela palestra, foi de manhã, foi tão forte,
que eu falei para mim mesmo assim: hoje, eu tomo uma decisão de nunca mais ser sedentário, nunca mais. Coloquei um shorts, coloquei uma camiseta, coloquei um tênis e disse: hoje eu começo uma atividade física. Eu vou colocar uma meta, 90 dias. Depois 180 dias. Aí eu cheguei nos 180 dias sem falhar um dia. Aí 365 dias. Aí sem falhar um dia. Aí eu cheguei nos 500 dias sem falhar um dia. Aí eu cheguei nos 600 dias sem falhar um dia. Aí eu disse: então agora a minha meta é 1000 dias sem falhar um dia. Chuva ou faça sol. E hoje eu estou completando 712 dias sem falhar um dia. E aí eu encontrei um amigo esses dias e falou: Josué, não, um rapaz, não era meu amigo. Eu encontrei ele e falou: lembra de mim? Eu falei: mais ou menos. Ele falou: então, me inspirei em você. Sabe quantos quilos eu já eliminei? 42. Eu encontrei um outro irmão e disse: me inspirei em você. Sabe quantos quilos eu já eliminei? 50. Pastor Júnior começou a me ouvir, foi influenciado também. Esses dias eu vi ele colocando lá, 20 de 365 dias, pastor, correndo, academia todo dia. Preste atenção. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. E essa é a pergunta: até quando você vai dar desculpas? Jesus chega na beira do tanque de Betesda e pergunta para o cara: queres ficar são? Aí ele dá uma desculpa: mas eu não perguntei se tem ou não tem, quem te ajuda. Eu estou te perguntando, você quer ficar são? O grande problema são as nossas desculpas. E quem se torna especialista em dar desculpa não sai do lugar, não muda, não experimenta evolução, transformação, progresso. Deus te trouxe aqui para te fazer uma pergunta: até quando você vai se esconder atrás de uma desculpa, espiritualizando a sua própria ignorância? Preste atenção, isso aqui é sério. Cuidar do corpo não é vaidade, é responsabilidade espiritual. Você ora muito, mas come muito, pô. Você ora muito, mas dorme muito. Você ora muito, mas é muito desorganizada. Um corpo bem cuidado melhora o humor, aumenta a paciência e reduz a irritabilidade. Muita irritação é falta de cuidado do corpo físico também. O que você come determina muita coisa na sua vida. Terceiro, estabeleça limites com firmeza e amor. Dizer não é falta de amor, é sabedoria. Mulheres que não colocam limites vivem sobrecarregadas e ressentidas. Coloque limites em demandas familiares excessivas. Você não pode assumir as demandas de todo mundo da sua casa. Quem aguenta? Até o cachorro da vizinha você quer cuidar. O gato da sogra você quer cuidar. O periquito da avó você quer cuidar. Você tem que aprender a dizer não. Demandas familiares excessivas, não. Expectativas irreais, não. Pessoas que sugam a sua energia, não. Tarefas que não cabem para agora, não. Coloca limites para viver uma vida saudável. Você se respeita quando limita. Os outros aprendem a respeitar quando você se respeita. Quarta forma de dica para você melhorar sua saúde: invista em relacionamentos que renovam sua alma. Para de sentar em mesas que só tem gente tóxica. Não permita que façam do seu ouvido uma lata de lixo emocional. Tem pessoas que não querem transformação, querem usar o seu ouvido como uma lata de lixo. Não muda, não aceitam o conselho, não fazem a tarefa, não seguem uma instrução, mas querem estar falando. Gente, eu não perco tempo com gente assim.
não quer mudança, não quer transformação, não quer obedecer instruções, não fez a tarefa, não fez a lição de casa. Eu tenho mais o que fazer, irmão. Eu não vou ficar jogando pérolas para porcos. Invista em relacionamentos que renovam sua alma. Nenhuma mulher floresce sozinha. Amizades saudáveis, mentoras espirituais, conversas honestas, apoio emocional, tudo isso restaura e fortalece. Eu fico vendo a minha esposa. A minha esposa dá um monte de presente, tanto aqui, como lá no espaço, como família. Eu poderia chegar para ela e dizer assim: Rose, pelo amor de Deus, compra isso pronto. Ela tem um ateliê lá em casa, gente. E ela fica lá até 3 horas da manhã mexendo com isso. Mas na verdade, gente, essas lembranças feitas artesanalmente é apenas um motivo para juntar as amigas, para juntar as irmãs, para caminhar com pessoas que agregam valor, para conversar, e muitas vezes é jogar a conversa fora de forma saudável. Amizades saudáveis, mentoras espirituais, é ali que acontece um conselho, é ali que acontece uma oração, é ali que a gente vive a vida. A vida não faz sentido se não for vivida com pessoas. Relacionamentos saudáveis não tiram energia, devolvem energia. Toda mulher precisa de um lugar seguro para ser apenas ela, sem títulos, sem exigências, sem máscaras. Tenha uma rede de amigas que agregam valor à sua vida. Quinto e último, alimente a vida espiritual com consciência. O autocuidado verdadeiro começa no espírito, é de dentro para fora. Então, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, a partir do espírito. Tempo com Deus cura feridas. Quanto tempo leva o seu devocional diário? O meu devocional às vezes leva 1 hora, todos os dias. E quanto tempo leva o seu devocional diário? Tempo com Deus cura feridas, realinha emoções, renova esperança e organiza o coração. Ore, medite na palavra, participe da comunhão, cuide da mesa espiritual da casa. Cuide da mesa espiritual da casa. Sem vida espiritual a alma seca. Com vida espiritual a alma floresce. Esses passos não são luxo, são sobrevivência. E quando a mulher se cuida, toda a família se beneficia do perfume da sua saúde. Quando a mulher se cuida, toda a família se beneficia do perfume da sua saúde. O casamento exige uma mulher inteira, não uma mulher exaurida. Terceira verdade que toda mulher deveria saber antes de casar: tenha um coração ensinável. Repete comigo: tenha um coração ensinável. Provérbios 9:9 diz: instrui o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Pastor, por que eu preciso ter um coração ensinável? Porque o casamento é uma jornada de constante adaptação. Um relacionamento é feito de fases. Por exemplo, tem a fase só os dois. Aí vem a fase os dois e mais um. Aí é os dois e mais dois. Aí no meu caso é os dois e mais 3. São fases. Aí depois crescem. Aí é os 2, os 3 e no meu caso mais 3. É uma outra fase do ser agora sogro, do ser sogra. Aí é uma outra fase do ser avô. O casamento é uma jornada em constante adaptação. E se eu não tiver um coração ensinável? Quem não aprende, repete padrões. Você precisa ser diferente da sua mãe. Você precisa ser diferente da sua avó. Você precisa ser melhor do que aqueles que foram antes de você. Quem não ouve, cria conflitos desnecessários. Quem não muda, estagna. Instrui o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. A disposição para aprender protege o casamento da rigidez emocional. Segundo, por quê
ter o coração ensinável? Porque o orgulho é inimigo da intimidade. O coração não ensinável cria barreiras, defesas, resistência, disputas. Mas a humildade, base do coração ensinável, aproxima, cura e gera cooperação. A mulher que sabe ouvir, que considera, que reflete, que admite ajuste, cria um ambiente de segurança emocional para o marido. O orgulho cria distância. A humildade, ela gera conexão. Por que você tem que ter um coração ensinável? Porque ninguém nasce pronto, a maturidade é construída. Ninguém nasce pronto. Inclusive o casamento é uma escola onde você se matriculou para aprender o que você nunca foi. Esposa. Esposa. Uma mulher ensinável não se cobra ser perfeita, mas está disposta a evoluir. Ela entende que, primeiro, paciência é aprendida. Quem tem orado por paciência, que levante a mão assim. Então se prepare, Deus vai te colocar na fila. Deus vai te colocar na prova. É assim que Ele nos treina, colocando alguém difícil do nosso lado, que só Jesus na causa. E aí você fala, Senhor, por quê? Porque você me pediu paciência. E é assim que eu desenvolvo paciência nas minhas filhas. Coloco ela na fila, coloco uma pessoa complicada do lado dela, entendeu? Essa mulher entende, paciência é aprendida, comunicação é treinada, sabedoria é desenvolvida, emoções são trabalhadas e relacionamento é prática. A mulher ensinável cresce como esposa, cresce como mãe, cresce como filha, cresce como serva de Deus. Deus não usa os perfeitos, mas Ele usa os sempre prontos para aprender. Quarta razão. Por que você tem que ter um coração ensinável? Porque o coração ensinável evita conflitos e acelera reconciliações. Grande parte das brigas, tensões e ruídos nasce da incapacidade de ouvir e processar. E como as mulheres precisam aprender a ouvir, aferindo o seu filtro emocional. Quando a mulher desenvolve sensibilidade para aprender, ela interpreta melhor. Oi, irmã, preste atenção. Uma grande dificuldade da maioria das mulheres é interpretar sem colocar a emoção desajustada nesse negócio. É um problema, não é? O marido fala assim, meu amor, eu gostaria tanto de ver você com aquele penteado que você fez no casamento da Joaninha. Sabe o que ela ouve? Até quando você vai manter essa juba desse jeito? Horrorosa. Não aguento mais ver essa cara. Esse cabelo. Foi isso que ele disse? Aprenda a interpretar, irmã. Uma mulher, o marido falou assim para ela, ó, hoje é aniversário do nosso casamento e nós vamos sair para jantar às 20 horas, então você tem que estar pronta às 17. Ela se aprontou assim às 18h30, 18 horas. Quando chegou às 19h30, estava para estar pronta, né? E aí ele não chega. 18 horas não chega, 19 horas não chega, 19h30 não chega. Ela já começou assim. É um desgraçado mesmo. Deve ter parado a casa da mãe dele, né? Só isso. E aquela velha deve ter prendido ele lá na casa. Só isso. E já começou a se fazer essa interpretação. E o cara, gente, querendo chegar, não conseguia e tal. Aí ele chegou tipo 8h15. Aí ela soltou em cima dele todo o lixo emocional possível. Todo o desequilíbrio emocional soltou em cima dele. É sempre assim, é só comigo. As minhas amigas não passam por isso. É só você, todo homem é igual. É isso aqui. Aí, aquelas conversas de mulher. Aí ele com a mão para trás assim, com o presente dela. E ela fala, e fala um monte. Eu vou me trocar, nem quero mais jantar coisíssima nenhuma e tal. Que marido é você? Quando ela terminou, ele disse, posso falar? Pode! Aí ele pega um colar de pérola e diz para ela, então, naquela época não tinha celular como hoje, essas coisas tudo, é um tempo atrás. Aí ela disse, ele disse assim, olha, eu encomendei o seu presente lá no shopping. Quando eu cheguei lá, não tinha chego.
E eu fiquei esperando. E aí, não sei por que razão, ele não conseguiu falar com ela. E quando chegou, que eu estou voltando, peguei um trânsito. E eu torcendo para chegar logo. Consegui chegar agora, mas trouxe o seu presente. Quando ela abre um colar, como é que resolve isso agora? Como é que janta agora? Ô irmã, não é mais fácil perguntar, e orando, né? E orando, Senhor, me ajuda. Desenvolve em mim as virtudes do fruto do Espírito. O amor é paciente. Aguarda meu marido se está acontecendo algum problema. Livra ele de todo o mal, Senhor. Abençoa minha sogra, Senhor. Eu abençoo meu sogro. Eu abençoo a casa dele. Vai orando, vai orando. E quando ele chegar, não é mais fácil. Meu amor, houve algum problema? Salva o jantar, irmã. Salva o orgasmo, irmã. Salva essa noite, irmã. Interpreta melhor uma mulher ensinável. Julga menos. Reage com mais justiça. Fala com mais sabedoria. O coração ensinável é uma ferramenta de paz dentro do lar. E eu vou terminar. Quinto, por que a mulher precisa ter um coração ensinável? Porque Deus honra quem tem espírito ensinável. Deus derrama sabedoria sobre quem se mantém acessível, sensível, obediente e maleável em suas mãos. Salmo 25:9. O Senhor guia os humildes no que é certo e lhes ensina o seu caminho. A mulher ensinável cresce espiritualmente, emocionalmente e relacionalmente. Ela se torna uma esposa mais sábia, uma mãe mais sensata, uma líder mais equilibrada e uma discípula mais profunda. Eu quero orar com vocês em cima da terceira verdade que toda mulher deveria saber antes de casar. Coloca aí, por favor. Seja rápida em perdoar e pedir perdão. Porque o perdão rápido impede que o coração crie raiz de amargura. Olhe para cá, irmã. Quando você não perdoa e vai deixando para depois, essa raiz de amargura vai crescendo. Cada dia que você demora para perdoar, a raiz cresce um pouco mais. Cresce um pouco mais, cresce um pouco mais. E quando a mágoa permanece por horas, dias ou semanas, ela se transforma em ressentimento. E a amargura, mesmo silenciosa, contamina o tom de voz, as reações, a intimidade e o ambiente da casa. Não deixe que o sol se ponha enquanto vocês estiverem irados, diz a Bíblia. Segundo, por quê? Perdoar rápido, porque pedir perdão rápido impede que o orgulho governe um relacionamento. Pedir perdão não diminui, amadurece. Não humilha, liberta. Não enfraquece, fortalece. Por que perdoar rápido? Porque o perdão mantém o ambiente emocional da casa leve e saudável. O clima do lar é profundamente afetado pelo estado emocional da mulher. Quando ela decide perdoar e pedir perdão sem demora, a casa respira paz. Os filhos sentem, o marido sente, a atmosfera melhora. Por quê? Quarto, porque perdão é a linguagem prática do amor maduro. Quinto, porque o perdão protege e restaura a intimidade no casamento. Jesus falou de uma parábola do pobre, Lázaro, esmoler e o rico. O rico vivia nababescamente na sua riqueza, e o pobre, Lázaro, era colocado na porta do rico para usufruir das migalhas que caíam da mão do rico, da mesa do rico. E o Lázaro contava apenas com a solidariedade dos cães que vinham para lamber suas feridas. Lázaro morreu, foi para o céu. O rico morreu, foi para o inferno. E é interessante que Jesus disse que lá do inferno, o rico via Lázaro no seio de Abraão. E esse rico fez 3 coisas tarde demais. Primeiro, ele reconheceu, ele orou tarde demais. Orou no inferno. O inferno é lugar de muita oração, mas o tempo de orar passou.
Segundo, esse rapaz, ele lembrou do valor de Lázaro, tarde demais. Lá, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo nesse lugar de tormento. Ele reconheceu o valor de Lázaro, tarde demais. Terceiro, ele lembrou da família, tarde demais. Pai Abraão, manda alguém na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos. Ele lembrou da família, tarde demais. Olhem para cá. Não deixe para amanhã aquilo que pode ser tarde demais. Você sabe por que o passado não volta? O futuro não existe, porque quando chega lá é presente. Você sabe que o passado não volta. O futuro é incerto. E o presente se chama presente? Porque é um presente de Deus para mim e para você. Um homem que participava de um evento de homens, no intervalo, eu fui falar com ele porque ele chorava, no evento todo, chorava, não parava de chorar. Aí eu chamei ele, um pastor. Eu falei, por que você chora tanto assim aqui nesse evento de homens? Por quê? Ele disse, pastor, faz 3 meses que a minha vida virou um inferno. Por quê? Eu briguei com meu filho de 24 anos. E o meu filho quase que me agrediu fisicamente, eu também ele. Foi uma confusão muito grande. Foi tão sério que ele arrumou a mala e foi para casa da avó. Foi embora. E não nos falamos mais. Passou uma semana, eu dizia assim, depois eu chamo ele para uma conversa. 2 semanas, depois eu falo com ele. 3 semanas, depois, passou e ele procrastinando, deixando para depois a gente se encontra, Deus vai dar o momento certo, Deus vai preparar o momento certo e tal. Não sei se passou 1 mês ou 2 meses, ele está no banco, ele recebe uma ligação. E do outro lado alguém dizia assim, pastor, corre aqui no centro da cidade. Por quê? Houve um acidente. E o seu filho está envolvido. E ele acaba de morrer. Agora esse homem diz assim para mim, pastor, sabe por que eu não paro de chorar? Porque faz 3 meses que minha vida virou inferno. Além de eu sofrer a dor do arrependimento, todos os dias, a minha mulher e a minha sogra apontam para mim todos os dias e diz, você é o culpado, você é o culpado, você é o culpado. Se nosso filho não foi para o céu, você é o culpado. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje e não deixar para amanhã? O que é que você precisa fazer hoje e não pode deixar para amanhã? Vamos ficar de pé. Qual é a mulher aqui que quando eu estava ministrando e você disse assim, eu tenho colocado meu marido como um ídolo na minha vida. Eu percebi que eu sou uma dependente emocional e me dei conta aqui hoje. Você que não tem se cuidado como deveria, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem fisicamente. E você está decidida a sair daqui com algumas posições muito bem definidas. Você que tem que liberar perdão hoje. E não pode deixar para amanhã. De repente no intervalo ou da tarde, você vai mandar uma mensagem, vai chamar para uma conversa. Você precisa resolver isso. Se Deus falou com você em uma dessas áreas, e você quiser vir aqui, quer vir aqui, nós vamos orar juntos hoje. Você vai falar com Deus, dizendo, Senhor, hoje eu estou decidindo aqui algumas coisas que eu preciso decidir. Eu estou colocando diante do Senhor aqui algumas coisas que eu preciso decidir. E obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Quem aqui veio porque uma amiga a trouxe, mas você há muito tempo está longe da mesa da comunhão. Você se decepcionou com alguma coisa, parou na jornada da fé e você não está mais à mesa da comunhão. E Deus falou com você, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Quem quer voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído,
que é a mesa do Pai. Levante a mão se tem alguma mulher que quer voltar hoje. Se você quer voltar, pastor, eu não estava tomando Santa Ceia, mas eu quero voltar para esse lugar da comunhão. Eu quero voltar para esse lugar que eu nunca deveria ter saído. Levante a sua mão. Tem alguém aqui assim que quer voltar hoje, porque não quer deixar para amanhã? Todas estão em plena comunhão com o Senhor. Temos uma pessoa, então vem aqui, se tem alguém. Deus, vamos aplaudir o Senhor por aquela vida que está voltando aqui. Glória a Deus.